meu povo! Bem-vindo ao nosso canal No Meio do Mundo. Hoje eu tô aqui fazendo um vídeo pra vocês sozinha, né? O Max tá ali em reunião. E assim, esse assunto que eu vou falar hoje, eu sei que é um assunto que muita gente tem dúvida, mulheres principalmente, né? Porque a gente é que fica mais ansiosa com relação a isso, a gente fica mais preocupada. É a gente que vive isso, de certa forma. Então, assim, muita gente tira dúvida comigo no Instagram, que eu comento como é a minha rotina de pré-natal aqui no Instagram. Aqui não, né? Lá no Instagram. E aí, assim, muita gente vai me perguntando como é que funciona, como foi que eu fiz, como foi desde o começo. Hoje eu já tô com 9 meses e eu decidi fazer esse vídeo agora no final pra poder ter uma visão melhor de como é que ia funcionar as coisas, como é que ia acontecer. Então, assim, fica até o final desse vídeo, não perde nada, porque cada assunto que eu vou falar aqui é de extrema importância. Eu sei também que vão ter muitas mamães que têm outras opiniões, que tiveram outras vivências, né? Cada canto, quem mora aqui em Portugal sabe que cada canto, cada cidade, cada posto de saúde, cada maternidade é de um jeito diferente. Então, assim, cada pessoa vai ter a sua vivência aqui, vai ter a sua experiência. E a que eu vou contar aqui é a minha, tá? Não se baseiem por mim, essa é pra vocês terem uma noção mais ou menos como é que as coisas funcionam aqui, mas não se baseiem. Então assim, né, pra iniciar, vou falar aqui como foi a questão da minha descoberta da gravidez. Não foi planejada, não era uma gravidez planejada. A gente tinha sim vontade de ter um filho, mas não era agora, né? A gente ainda tinha outros planos, estudar fora, viajar a outros países, ficar literalmente no meio do mundo, pra depois então a gente ter o nosso filho, porque a gente sabe que filho é uma responsabilidade. Mas aconteceu, foi como Deus quis e a gente tá super, hiper, mega feliz, super, hiper, mega ansioso pra ver o rostinho dele. Mas enfim, a gente viajou pro Brasil em dezembro, certo? Inclusive pra casar, nós não éramos casados no papel, já vivíamos juntos, já morávamos juntos há mais de 2 anos, porém ainda não éramos casados. Eu e o Max, a gente foi pro Brasil em dezembro pra poder casar, casamos. A ideia, como eu falei pra vocês, era quando eu chegar aqui fazer um intercâmbio pra Espanha, já tava tudo nos planos. Eu faço faculdade aqui, pra quem não sabe, faço faculdade de Marketing e Relações Internacionais, e os planos eram fazer um intercâmbio, né, fazer metade da faculdade lá na Espanha. Chegamos dia 6 de janeiro, se eu não me engano, e foi quando passou mais ou menos uma semana, tava com menstruação atrasada. Falei, tem alguma coisa errada, porque nunca tinha atrasado, sempre vinha normal, direitinho. E aí ele falou brincando, né? Vou fazer o teste. Eu falei, eu vou fazer o teste não, menina, eu sei que eu não tô, até porque eu tinha feito um exame lá no Brasil. E não tinha dado nada, eu tinha feito o exame de uma ultrassom, né? E aí não tinha dado nada e tudo. E eu tava super despreocupada. Não, isso aí não é nada não, é normal, já vai descer. E ele vai fazer o exame, vai fazer o exame. E aí, dia 9 de janeiro, foi numa sexta-feira, se eu não me engano. Eu fui, falei, a gente brincando, eu peguei e falei, então vai comprar o exame. Quero fazer, vou fazer. Quando eu fiz, deu lá, lindo, positivozão no exame. Eu tenho até ele guardado aqui, até hoje. Deu positivo no exame na sexta-feira. E aí veio aquele negócio todo, aquele desespero. Meu Deus, só eu e o Max morando aqui, como é que vai ser? O que é que eu vou fazer? Eu nunca cuidei de um recém-nascido, não sei nem pra onde é que vai, não sei nem segurar. E aí, assim, a todo tempo ele me acalmando e tudo. Não, vai dar tudo certo, calma, não sei o quê. Primeiro passo, fomos fazer um exame de sangue. Liguei pra uma clínica que tem aqui perto. Se eu não me engano, o nome da clínica é Germano de Souza, que tem aqui em Coimbra. Vou deixar o nome da clínica aqui embaixo pra vocês verem. Liguei pra clínica, marquei pro dia seguinte, no sábado. E aí fui lá pra fazer o exame. Fui naquela apreensão, paguei 25 euros pra poder fazer esse exame, porque eu não tenho um médico de família, que eu vou explicar pra vocês mais à frente, e quando você vai pelo médico é mais barato, né? Quando não, é um pouquinho mais caro, particular. Paguei 25 euros, fiz o exame, com mais ou menos 3 horas, foi de 3 a 4 horas, eu recebi o resultado do exame por e-mail, e tava lá também positivo. E aí pronto, né? Eu já tava, tipo, me conformando assim, né? Já tava mais aliviada, já tava processando tudo. E acho que foi depois do exame que a gente foi dar notícia à família e tudo. Enfim. E aí começou o aperreio de médico.
vamos lá, como eu falei pra vocês, eu não tenho um médico de família aqui. E o que é esse médico de família? Aí no Brasil a gente tem o SUS, certo? Que a gente consegue ser atendido em hospital público com o número do nosso SUS. Aqui também tem um número de utente, que é basicamente o número do SUS. Pra gente conseguir ser atendido, a gente tem que ter esse número de utente. Aqui, especificamente no distrito de Coimbra, tô falando especificamente aqui porque eu moro aqui e eu tenho uma vivência daqui. Como eu falei, cada pessoa tem a sua vivência. Mas aqui em Coimbra, o número de utente é muito, mas muito complicado, muito complexo de ser tirado. Você tem que mandar um e-mail com toda a sua documentação para um e-mailzinho que eles mandam. Eu vou também deixar o e-mail aqui embaixo para vocês saberem qual é. Com toda a sua documentação falando que quer solicitar um número de utente. E aí, assim, quando a gente chegou em Coimbra, primeiro a gente morava em Aveiro, como vocês sabem, a gente chegou em Coimbra, se eu não me engano, em maio do ano passado, de 2022. E eu tinha mandado esse e-mail solicitando o número de utente. Ou seja, em janeiro de 2023, eles ainda não tinham me respondido, eu ainda não tinha o número de utente, ainda não tinha nada. Eu conseguia ser atendida aqui no hospital, na urgência, né? Com o PB4, que também é de extrema importância para quem tá vindo morar em Portugal ter o PB4, que é um acordo entre Brasil e Portugal, que você pode usufruir da saúde pública daqui de Portugal com esse documento. Então, assim, você solicita o PB4 ainda no Brasil, certo? Traz ele e aí quando você precisar usar um hospital, uma urgência, alguma coisa, você apresenta o PB4. Que aí, na maioria dos casos, você consegue uma consulta grátis, outros não, como aconteceu comigo. E aí, assim, como eu não tinha número de utente, o que foi que eu fiz, né? Fui atrás dos postos de saúde para saber como é que eu fazia o meu número de utente aqui estando grávida. Que é obrigatório eu ter esse número de utente para conseguir atendimento. E cada região daqui, como se fosse os bairros, fica mais fácil para vocês entenderem assim. Aqui tem os bairros e cada bairro tem um centro de saúde específico. Se eu moro no bairro X, eu só posso frequentar o centro de saúde X. Se eu moro no bairro Y, eu só posso frequentar o centro de saúde Y. Então, assim eu fiz. Eu morava no bairro Y, no centro de Coimbra, e fui em todos os postos de saúde ao redor. Na verdade, 2, né? Que eram os postos de saúde lá. Quando eu chegava em um, eles me mandavam pro outro. Ah, não é aqui que você consegue, tem que ir pro outro. Chegava no outro, ah, não é aqui que você consegue, tem que ir pra outro. Fui bater em todos os postos de saúde de Coimbra. Real oficial, eu rodei em todos. E nenhum eles conseguiam me atender. Todos eles falavam a mesma coisa. Você tem que enviar sua documentação para esse e-mail e esperar eles responderem. E aí eu falava que já tava com mais de um ano que eu tinha feito isso, que eu não tava grávida, né, antes, mas eles ainda não tinham me respondido e agora eu tava grávida, eu precisava desse número. E aí a única coisa que eles me falaram era que, coloque no e-mail que você tá grávida que eles vão lhe dar uma urgência, de certa forma. Reenviei o e-mail. Nada de me responderem. Passou mais ou menos umas 2 semanas. Isso eu ainda não tinha feito exame, não tinha feito nada. Descobri a gravidez, pronto. Só pelo exame de sangue, não fiz nenhuma ultrassom, não fiz nada. Passaram-se umas 2 semanas. Foi quando eu fui em outro centro de saúde daqui de Coimbra. E aí, uma alma abençoada foi e me deu um papel com contato telefônico das pessoas responsáveis pelo número do utente. E aí ela foi e falou, liga pra esse contato, pergunta como é que tá o seu processo, diz que você tá grávida, que você tá precisando do seu número do utente pra poder ser atendido. Diz que você não tá conseguindo atendimento e ver o que é que eles podem fazer. Liguei pra lá. Quando eu liguei, a mulher que me atendeu respondeu, expliquei a situação, o que é que tava acontecendo e tudo, e a mulher simplesmente me respondeu assim, não é só você que tá grávida não. Se for colocar você na frente, vai ter mais 100 grávidas atrás de você, então o que você tem que fazer é esperar. Aí imagina o desespero. Sozinha, praticamente, sou eu e o Max, né? Grávida de primeira viagem, não sabia como é que funcionava nada, não tinha conhecimento do sistema de saúde daqui, como é que funcionava, né? Porque eu até então ainda não tinha usado. Então, assim, fui perguntando a uma pessoa e outra, a uma amiga e outra, até que eu perguntei a uma amiga que já tinha tido filho aqui, a filha dela já tem mais ou menos uns 5 aninhos, 4, 5 anos. Perguntei como é que ela tinha feito. E aí ela foi e me deu uma ideia que foi o que me salvou. Que ela falou assim, Cibele, vai na urgência, diz que você ainda não fez nenhum exame, vai na urgência da maternidade, fala que você ainda não fez nenhum exame, fala que você tá sentindo dor, tá passando mal, alguma coisa assim, pra eles conseguirem te atender pelo menos na urgência, pra conseguir fazer uma ultrassom, né?
Claro que tinha opções de particular aqui também, tem, tá? Não é só não é, o sistema de saúde não é o único e exclusivo público. Tem as clínicas que fazem os exames também particular. Porém, eu queria usufruir do que eu tinha direito, de certa forma. E aí, fiz o que ela falou. Cheguei na urgência da maternidade Bissaia Barreto, aqui em Coimbra. Ela é muito bem vista aqui em Coimbra, já li um pouco sobre ela, assim, né, antes de eu ir, tipo, já vi alguns comentários e tem essa e tem a Daniel de Matos aqui em Coimbra. E aí dizem que a Bissaia é a melhor. Mas enfim, fui na urgência e aí, graças a Deus também, que, tipo, eu fui muito abençoada com relação a isso. A médica que me atendeu era um ser humano incrível. Perguntou o que é que eu tinha, eu falei que, na verdade, de verdade, né? No dia anterior, eu tinha tido um sangramentozinho, mas é aquele sangramento normal que as mulheres têm quando engravidam, né? E aí eu fui e falei, descobri que tava grávida, tem mais ou menos umas 3 semanas. Não fiz ainda nenhum exame, fiz o exame de sangue só pra poder testar realmente positivo. Deu positivo, mostrei o exame a ela. E ontem tive um sangramento, aí falei que tava sentindo umas dores e tal, pra ela poder me atender. Ela me atendeu, fez a primeira ultrassom e viu que tava tudo ok. Detalhe, na urgência, quando a gente vai, o marido não entra, você não pode entrar com acompanhante. Ele fica com você na sala de espera, né? No caso, o Max foi comigo, ficou comigo na sala de espera, mas na hora de entrar mesmo na sala, só quem vai é a gestante. Fica a gestante, a médica e às vezes alguma enfermeira, né? Auxiliando a médica. E aí, ela falou que tava tudo bem, fez a ultrassom e me deu o papelzinho da ultrassom, gente. Vou buscar pra vocês, peraí. Tá aqui, gente. Olha, um carocinho de feijão. A primeira ultrassom que eu fiz, eles me entregaram em papel impresso. E aí ela perguntou, né, se eu já tinha acompanhamento, se eu já frequentava algum centro de saúde, como é que funcionava, como é que eu tava com relação a isso. Eu expliquei pra ela que não, que era a primeira consulta que eu tinha ido, que eu tava tentando meu número de utente, não tava conseguindo, que eu não conseguia ser atendida no centro de saúde justamente por não ter o número de utente. E aí ela chamou a assistente social da maternidade pegou os meus dados, né, falou que ia contactar com o mesmo órgão que eu contactei antes para ver se eles conseguiam acelerar esse processo do número do utente e que eu aguardasse. E aí a médica falou, né, que como você tá com 6 semanas, tá muito recente ainda, a gente não sabe como é que vai, se a gravidez, se a gestação realmente vai fluir, se vai ser interrompida ou não, porque a gente sabe que os 3 primeiros meses são os mais importantes, né, os que a gente tem que ter mais cuidado, porque qualquer coisinha é motivo de algum aborto espontâneo, enfim. Ela falou, vou marcar sua próxima consulta aqui pra maternidade, quando você estiver com 12 semanas, né, daqui a 6 semanas no caso. E aí ela falou, vai chegar uma carta pra você, no seu endereço, informando a data, onde você vai se consultar e tudo direitinho. Foi quando eu fiquei mais aliviada aqui. Mesmo sem ter o número de utente, ainda assim eu consegui acompanhamento na maternidade, graças a essa abençoada médica. E aí, assim, mais ou menos 3 dias depois, chegou uma carta lá em casa. Eu tava morando em outro canto, né, nessa época. E aí chegou uma carta lá em casa falando tudo, como é que ia ser, onde ia ser, a data que ia ser, o horário, a quantidade de semanas que eu teria e se precisava fazer algum exame ou não. Na primeira consulta não precisou fazer nenhum exame. Então, assim, com 12 semanas, fui pra minha primeira consulta na maternidade mesmo, né? Eu sou acompanhada desde a minha primeira consulta na maternidade, que é a mesma maternidade que eu vou ter neném, acredito eu. Então, assim, depois de muito vai e vem, depois de muito desespero, que a gente sabe que quando a gente não, né? Tipo, quem já engravidou sabe, também os papais que estão presentes nesse momento, né? Sabem como é que a mulher fica, é uma mistura de sentimento, é a alegria misturada com tristeza, misturada com preocupação, misturada com... Enfim, é uma mistura de sentimento que a gente sente e os nossos hormônios, eles ficam à flor da pele, tudo é um motivo de se desesperar. Mas assim, graças a Deus que eu consegui esse atendimento, né? Comecei a ser atendida na maternidade. E assim, eu realmente falo que eu fui muito abençoada, porque depois que aconteceu isso comigo, né? De não ter conseguido o número de utente, de ter esse desespero de conseguir um acompanhamento no centro de saúde, tiveram outras colegas, amigas, conhecidas que engravidaram também, que eu tive contato.
e que não conseguiram esse mesmo atendimento. Eu falei a mesma coisa, né? Eu falei, mulher, faz a mesma coisa que eu fiz. Vai na maternidade, vai na urgência, conta o que tá acontecendo, que vê se eles conseguem te encaixar numa consulta lá. E aí, quando elas foram, disseram que já não conseguiam mais atender pela quantidade de gestantes que eles estavam tendo, que a maternidade já estava cheia. E que, infelizmente, ia ter que esperar sair o número de utente para poder encontrar no centro de saúde algum médico de família. Enfim. E aí, pronto. Comecei a ser atendida lá na maternidade. Eu tenho consultas mais ou menos a cada 40 dias. Questão de ecografia, dizem, né? Eu não sei, que eu não tive essa experiência no Brasil. Vou até pedir pra vocês deixarem nos comentários aqui também quem já teve essa experiência no Brasil, de ficar grávida no Brasil, ser atendido pelo sistema público de saúde. Como é com relação às ecografias, aos exames, ultrassons, porque aqui a gente faz 4 ecografias só durante a gravidez toda. Ou seja, são 4 ultrassons. Você só consegue ver seu bebê 4 vezes. Vocês têm noção do que é isso? Você passa 9 meses com o bebê na barriga, no desespero, pra saber como é que ele tá, se tá tudo bem, quero ver o rosto, quero ouvir o coração e tudo. E eles só fazem 4. Mas é isso. Outra sorte que eu tive também aqui é que o meu médico, ele tem um aparelho de ultrassom na sala dele. E aí, todas as consultas que eu vou, né, no caso de 40 dias, ele pede pra ver o bebê. Ele fala, vamos ver como é que tá esse menino. E aí, ele consegue ver, tipo, o aparelho dele é bem simples. Eu não consigo ver direito, tipo, às vezes ele para ali e mostra pra poder entender, mas não dá pra ver muito bem, só que já é um alívio que você sente, né? Só de saber que tá tudo bem, e você vê ele e tudo. Com relação aos exames, né? Eu fiz 3 exames de sangue durante a gestação toda. Como eu falei, eu tô com 9 meses de gestação, exatamente 37 semanas, né? Daqui a pouquinho o Luca nasce e tá aí, vocês vão ver o rostinho dele também. Com relação aos exames de sangue, eu fiz 3. E aí, todos os 3, o que foi que aconteceu? Eu fiz o exame, e aí o médico falou, se daqui a 3 dias a maternidade não te ligar, é porque tá tudo bem. Então, não se preocupa. Então, assim, o resultado eles só entregam na consulta seguinte, né? E às vezes eles não entregam também. O primeiro resultado eles conseguiram me entregar na consulta seguinte que eu fiz. O segundo eles não me entregaram. Só falaram que tava tudo bem, que eu não precisaria me preocupar, que eu não tava com... Meu Deus, deu branco. Diabetes gestacional. Não tava com diabetes gestacional, pressão tava tudo ok. Deu um pouco de alteração ali na taxa do ferro, mas o médico disse que também não era necessário tomar nenhuma medicação. Mandou comer muita picanha. Eu falei, meu filho, se você fizer uma cesta básica pra mim todo mês, eu como picanha todo dia. Não se preocupe, não. Mas aí ele falou que, tipo, a alimentação era melhor que o remédio, né? Até por conta da questão da gestação também, do feto e tudo. Então, é isso. Com relação ao exame, é isso. As ecografias, como eu falei pra vocês, só fiz 4, né? Ecografia mesmo, de passar, tipo, 30, 40 minutos ali, olhando o bebê, como é que tá, ver dimensão, ver o tamanho do pé, o tamanho da perna e tudo. E outro detalhe, que eu esqueci, que eu vou falando aqui com vocês, eu vou lembrando das coisas que eu esqueci de falar pra vocês. O meu número de utente, ele foi sair quando eu tava com 5 meses de gestação, que saiu o meu número do utente. E aí, assim, eu morava lá no centro de Coimbra, né? Atualmente eu moro em Coimbra porque tem um Coimbra Estado e tem um Coimbra Cidade. Como se fosse Rio de Janeiro, capital, e Rio de Janeiro Estado, né? Então, assim, eu morava lá no centro. Meu utente saiu, meu número de utente saiu com 5 meses, né? E mais ou menos com 6 meses eu me mudei, vim pro interior, pra uma casa maior, né? Vila Nova de Poiares, que fica mais ou menos 25 quilômetros do centro. A gente veio pra cá porque o espaço é maior, na casa maior, o aluguel era mais barato e compensava mais pra gente, né? Porque onde a gente morava no centro era mais caro e só era um quarto. Então, meus pais vieram pra poder me ajudar, chegaram em julho, pra poder me ajudar com relação ao pós-parto e tudo, ficar aqui, me dar uma força e um apoio. A gente sabe que rede de apoio é super importante nessa fase, principalmente pra quem é mãe de primeira viagem, que não tem nem ideia pra onde é que vai. Então, assim, a gente precisava realmente desse espaço maior, saímos de lá e até hoje não tem um médico de família. Preciso ir no centro de saúde daqui pra poder tentar um médico de família. E falei que ia falar pra vocês e acabei esquecendo também do que é o médico de família, né? Ele é um médico que ele te acompanha desde, tipo, do teu nascimento, se você conseguir ali assim que nasce, até a tua morte ou até a morte dele.
Então, assim, ele que vai te acompanhar em todos os processos, é como se fosse teu clínico geral. E aí, tudo que acontece, você vai pra ele, se for preciso repassar pra um especialista, ele que te repassa medicação e tudo. E pra finalizar, né, a gente tá aqui próximo ao parto. Com relação ao parto também, eles não te dão nenhuma expectativa, assim, de nada. O que eles fazem é dizer pra esperar, o que eles fazem é dizer, né? O que eles dizem é pra gente esperar o tempo do bebê. E aí, assim, eles nos dão até as 42 semanas, de fato, pra poder ver se o bebê nasce normal. Caso não, vem a questão de indução, vem a questão da possibilidade de uma cesárea, que aqui eles só fazem em último dos últimos casos. Então, assim, a prioridade aqui é o parto normal. Graças a Deus que eu e o Lucas estamos bem, acredito que estamos preparados para o parto normal, né? Eu quero muito que seja normal, tenho muito medo, mas quero muito ter essa experiência, né? De sentir a dor, de sentir aquela sensação, aquela emoção, enfim. Não vejo a hora, espero que dê tudo certo. Reze por mim, por favor. E é isso, o Luca tá encaixadinho, estamos com 37 semanas, vamos esperar até as 42 para ver se ele vem de livre e espontânea vontade ou não. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa tua curtida, deixa teu comentário. Se quiser mais vídeos sobre conteúdos daqui de Portugal, sobre qualquer conteúdo, vocês verem que a nossa playlist ela é bem aleatória, assim, né? A gente fala de tudo, a gente fala do nosso dia a dia, fala de coisas importantes, fala de coisas não tão importantes assim, fala de coisas de fofoca pra vocês saberem. Enfim, deixem mais dicas aqui também nos comentários, o que é que vocês querem saber. Se vocês querem saber como foi o meu parto, pra eu postar aqui pra vocês. Ah, esqueci de falar, o Luca vai nascer português. Aqui também, pra quem não sabe, né, o bebê, ele nasce com a cidadania portuguesa, com a nacionalidade portuguesa, se um dos pais, né, ou o pai ou a mãe, já tiverem há mais de um ano comprovado que moram aqui em Portugal, se tiver um contrato de aluguel há mais de um ano, uma manifestação de interesse, ou então um atestado de morada, que comprove que tá aqui há mais de um ano, ou se um dos dois já forem legalizados. No caso, nós dois já moramos aqui há mais de um ano, né, já estamos aqui há 1 ano e 6 meses, e eu já tenho a minha residência, então ele vai nascer um portuguesinho. Vem aí um cidadão europeu pra vocês. Agora sim, eu posso dar tchau pra vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar pra ajudar a gente também, dar essa forcinha pra gente. A gente conta muito com vocês pra isso. Até o próximo vídeo. Valeu!